O peso dos votos e o caminho do sobrenatural. Você quer viver o sobrenatural com Deus? Você precisa aprender a entregar. Você precisa aprender a renunciar. Você precisa aprender a se render aos pés da cruz de Jesus. Eu começo esse vídeo falando sobre propósitos. Eu quero fazer uma provocação espiritual para a sua vida. Você quer viver o sobrenatural de Deus? Eu entendo uma coisa. Se você quer viver o sobrenatural de Deus, você precisa entregar, porque não existe colheita sem entrega. Consegue compreender isso? Eu tenho certeza absoluta que os céus ele não se abrem sobre a minha vida, sobre a sua vida, se nós não nos rendemos diante do Senhor Jesus. Não é sobre as nossas emoções, não é sobre fazer um propósito com emoção, mas sim tomar uma decisão, compreende? Não é apenas sobre pedir, mas sobre você colocar a sua vida por inteira no altar de Jesus. O sobrenatural de Deus começa quando o natural ele se ajoelha. A palavra de Deus diz no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 8: Chegai-vos a Deus, e ele chegará a vós. Chegai-vos a Deus, e ele chegará a vós. Está lá em Tiago, capítulo 4, versículo 8. Depois, note esse versículo e leia. Vamos lá, passar aqui. Propósito com Deus. O que que é o propósito com Deus? Já parou para pensar o que que é um propósito com Deus? O que que é um voto com Deus? Já pensou sobre isso na sua vida? Uhum. Parou para pensar? Eu, as pessoas perguntam muito para mim como eu consigo, né, fazer muitos propósitos, propósito de oração na madrugada, propósito de jejum, inclusive eu estou em um propósito de jejum agora. E Nilson, você não pode falar sobre isso. Lógico que você pode falar. A Bíblia fala, Jesus, ele fala que você não pode usar isso para que as pessoas tenham piedade e dó de você, porque ali já está a sua recompensa, entende? Mas eu quero aqui te alertar sobre algumas coisas, sobre o que que é o propósito, o que que é o voto, né? Antes de eu falar sobre isso, eu quero falar para você que, graças ao bom Deus, eu tenho muitos resultados, tenho permanecido muito, não falando sobre o resultado em si, mas tenho tido muita firmeza nas minhas decisões, tenho conseguido chegar em vários lugares, tenho conseguido receber várias bênçãos, vários livramentos através dos propósitos que nós fazemos com Deus. Então, o que que será um voto com Deus? O que que é um propósito com Deus? Já parou para pensar? O que que é um propósito com Deus? Deus, ele derrama sua glória sobre os corações que não estão divididos, né? Então, um propósito com Deus é quando você está com o seu coração inteiramente disposto a entregar para Deus. Entendeu? Entendeu? Isso está lá no livro de Jeremias, capítulo 29, versículo 13. Fala sobre isso. Fala sobre a gente entregar, fala sobre a gente receber a glória de Deus. Que Deus derrama a sua glória sobre corações que não estão divididos. Vamos lá. A Bíblia fala para nós também, ela fala assim: buscar-me-eis, me achareis, quando me buscares de todo o coração. Buscar-me-eis, me acharei quando me buscares de todo o coração. Para você entender o que é um propósito com Deus, você precisa entender que não é aquela promessa de final de ano que você faz, sabe? Aquela promessa de final de ano que você fala assim, ah, vou do dia 1º de janeiro até dia 20 de janeiro, vou emagrecer 10 quilos, quando é no dia 4 você já está comendo igual um doido. Então, isso são promessas fúteis. Eu falo que promessas e propósitos com Deus são coisas mais sérias, são coisas mais intensas, e você precisa entender que propósitos com Deus não pode ser um propósito emocional baseado numa festividade. Ah, tô aqui no final do ano e vou fazer uma promessa aqui. Mas é algo muito além disso, é algo espiritual, compreende? É algo espiritual. Eu tenho inúmeros exemplos para poder te dar,
de pessoas que fizeram propósitos com Deus. Se você for no livro de 1 Samuel, você vai ver Ana. Ana era uma mulher estéril, ela fazendo um propósito com Deus e falando para Deus assim: Deus, se o Senhor me der um filho, ela era uma mulher estéril, ela falou para Deus: Deus, se o Senhor me der um filho, varão, assim, 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 assado, eu vou entregá-lo ao Senhor. E assim ela fez. Então, ou seja, ela fez o propósito, o voto, Deus concedeu a ela um filho e ela entregou o filho dela. Posteriormente a isso, Deus deu mais 5 filhos a ela. Você percebe que quando você é fiel no pouco, Deus coloca você sobre o muito? A palavra de Deus diz isso. Ela foi fiel, entregando aquilo que ela prometeu e Deus deu mais 5 filhos a ela. Jacó também, no livro de Gênesis, capítulo 28, versículo 20 em diante, você vai ver Jó também. Jó não, Jacó, desculpa. Jó é outra história. Jacó, também sendo fiel com Deus, cumprindo. Tem uma outra história na Bíblia também, no livro de Juízes, que eu gosto muito, que é a história de Jefté. Em Juízes capítulo 11, versículo 30, que ele faz uma promessa para Deus. E se ele vencesse a batalha, o primeiro que cruzasse os umbrais da porta, da batente da porta da casa dele, ele sacrificaria. E esse propósito que ele fez com Deus, mal ele sabia o que estava por vir. Ele fez um propósito debaixo de uma emoção. Só que quando ele chegou no quintal da casa dele, a primeira pessoa a cruzar os umbrais da porta foi a própria filha dele. E a filha dele foi sacrificada. Essa história ainda é contada a Israel, né? Durante muito tempo, né? Teve essa história é contada e ainda a filha de Jefté, ela é lembrada, né, pelos judeus, para você ter ideia. Então, existe perigos de você fazer propósitos com Deus e você não cumpre esses propósitos. Então, eu quero te alertar aqui nesse vídeo, se você quer fazer um propósito com Deus, eu sempre convido as pessoas para fazerem propósito na madrugada comigo, na madrugada, ou propósito de jejum, de oração, enfim. Se você quer entrar num propósito, você precisa entrar e você não pode quebrar o propósito com Deus, entendeu? Porque se você parar para pensar, Deus ele não precisa do seu voto, Deus não precisa do seu propósito, mas Deus ele honra quando nós cumprimos os nossos votos com ele. Compreende? Deus honra quando você cumpre os seus votos. Deus não precisa do seu voto. Então, se você for fazer um voto, cumpra. Deus, eu vou orar todos os dias, durante 7 dias na madrugada. Cumpra. Se você vai falar para Deus, Deus, eu vou orar 7 dias, ore os 7 dias. Ah, mas é difícil para mim acordar. Eu sei que é difícil para você acordar, é difícil para eu acordar, é difícil para todo mundo. Só que não faça promessas que você não vai conseguir cumprir, tá? Porque isso pode trazer consequências para a sua vida. É isso aqui que eu quero falar com você. Quais são os perigos disso? O que que acontece na minha vida se, se eu quebrar um propósito? A palavra de Deus diz aqui, eu até deixei separado aqui, Eclesiastes. Eclesiastes capítulo 5, tá nessa Bíblia aqui. Tá nessa Bíblia aqui, Eclesiastes capítulo 5, versículo 4 e 5. Eu vou ler para você aqui, tá? Quando fizeres um voto, não pare de cumpri-lo, porque o Senhor não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes. Versículo 5 agora. Melhor é que não votes do que vote e não cumpras. Olha só para você ver o que a palavra de Deus está falando. Que se você fizer um voto, trata de cumprir. Porque se você não vai conseguir cumprir, é melhor que você não faça o voto. Versículo 5 de Eclesiastes, capítulo 5, versículo 5 aqui, ó. Melhor é que não votes do que votes e não cumpras. Tá entendendo isso aqui? Isso aqui não é uma brincadeira. E, gente, presta atenção. Existem consequências espirituais. Existem consequências espirituais, existem consequências de votos quebrados. Sabe por quê? A Bíblia fala que é pecado você quebrar voto. A Deuteronômio fala sobre isso. Deuteronômio 23, 21 fala sobre isso. Então, quando você quebra um voto com Deus, você vai começar a carregar alguns pesos de culpa, você começa a ter bênçãos bloqueadas, o sobrenatural de Deus demora mais para acontecer na sua vida, porque Deus não se agrada de voto de tolo, entende? Na Bíblia,
na Bíblia, na palavra de Deus, aqui, ó, aqui, a gente aprende que um voto é uma entrega séria. Então, se você faz votos com Deus, entenda, você tem que cumprir os votos que você faz com Deus, porque isso é muito sério, entende? Deuteronômio, vou até abrir aqui, Deuteronômio capítulo 23, capítulo 23, versículo 21. O título já diz assim, ó, acerca dos votos. Quando fizer algum voto ao Senhor, teu Deus, não tardarás em cumpri-lo, porque o Senhor teu Deus certamente o requererá de ti, e em ti haverá pecado. Ou seja, caso você não cumpra o seu voto com Deus, aí depois você fala para mim que não está entendendo porque você está passando por tanta prova, por tanta batalha, né? E Nilson, eu fiz uma promessa para Deus e não consegui cumprir. Trata de cumprir. Vá cumprir seu propósito com Deus. Porque se quer viver sobrenatural com Deus, você precisa entregar. Entende? A Bíblia fala, se você não vai conseguir, não faça. Melhor que você não faça. Não sou eu que estou dizendo. É a palavra de Deus que está dizendo isso. Deus, ele não se impressiona com promessas emocionais. Ele se move diante de votos cumpridos. Vou repetir para você, Deus não se impressiona com promessas emocionais. Deus, ele se move com votos cumpridos. Compreende isso? Então, quer viver o sobrenatural de Deus? Cumpra o seu voto. Eu vejo muito cristão hoje entrando em propósito de madrugada, entrando em propósito de jejum e começa a sucumbir logo na primeira semana. Às vezes a pessoa fala, vou fazer um jejum de Daniel, na primeira semana já não aguenta, entendeu? Já não aguenta. Então, se você não vai conseguir, por isso que eu falo, antes de você fazer um propósito, começa a se preparar, principalmente propósito de jejum, começa a se preparar com antecedência, faz jejum de um dia, de 2 dias, porque para você encarar um jejum de 21 dias é muito difícil para quem não está acostumado. Então, não entra num propósito emocional, entra num propósito espiritual. Prepare o teu espírito para que você possa fazer um propósito diante de Deus, entendeu? Deus não se impressiona com suas emoções. Então, Deus, ele quer voto cumprido, tá? Quer saber o segredo do sobrenatural de Deus? A gente, muitas vezes a gente quer viver o sobrenatural de Deus, mas a nossa entrega tem sido mínima, né? Eu sempre falo, qual tem sido a sua entrega perante Deus? Qual tem sido a sua entrega perante Deus? Hum? Eu já deixei outra Bíblia aqui. Sempre trabalho com duas Bíblias, né? Uma aqui do lado de cá, outra do lado de cá. Gosto de usar as duas. Aqui, ó. As duas Bíblias. Eu sempre falo, gente, que você quer viver o sobrenatural de Deus, você precisa aprender a entregar. Romanos capítulo 12, versículo 1 fala assim, ó. Suplico vós, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, de apresentardes vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Presta atenção. Apresentai-vos a Deus o quê? Aqui, ó, apresentai-vos vossos corpos, ou seja, os nossos próprios sacrifícios da nossa própria carne. Você precisa entender que para você alcançar o sobrenatural de Deus, você precisa sacrificar a sua própria carne. Não sou eu que estou dizendo, não, está aqui na própria palavra de Deus. Entende isso? Exemplo, um exemplo de, de uma rendição. Abraão. Abraão tinha um filho com Sara chamado Isaac. Em Gênesis 22, isso, Deus pediu para Abraão entregá-lo. E Abraão não titubeou, pegou o filho, foi para cima da montanha, chegou lá. Deus falou para ele, Abraão, conheço a fidelidade do teu coração. Você não precisa sacrificar Isaac. Eu vou prover o cordeiro. E Deus proveu o cordeiro para que houvesse o sacrifício. Entende? Então, gente, presta atenção numa coisa. Não existe sobrenatural de Deus sem altar.
Não existe sobrenatural de Deus sem altar. Hoje Deus está pedindo para você, para que você entregue no altar. Deus não está pedindo para você apenas o seu pedido. Ele está pedindo você por inteiro. Ele quer você no altar. Ele quer que você se entregue. Ele quer que você sacrifique-se. Eu sei que é difícil às vezes ficar sem tomar sua Coca-Cola, sua cerveja, seu refrigerante, sei lá o que que você e qual é o seu problema. Mas se você fala para Deus, Deus, eu vou fazer esse sacrifício, eu vou mortificar a minha própria carne no teu altar. Eu estou mortificando a minha própria carne para viver o sobrenatural do Senhor. Deus, ele vai se agradar do seu propósito, do seu voto. Então, presta atenção, não existe sobrenatural sem altar, tá? Quando eu falo em mortificação da carne, gente, a gente precisa entender que a nossa carne, ela briga contra o nosso espírito diariamente. Nossa carne briga com o nosso espírito diariamente. E nós precisamos entender que aquele que a gente alimenta mais vence a batalha. Então, se você alimenta mais suas vontades da carne, você vai enfraquecer o teu espírito, entende? Então, se você quer viver o sobrenatural de Deus, cumpra os seus propósitos, alimente teu espírito, renuncie à sua própria carne. Porque Deus, ele precisa de você entregando. Mais você entrega, mais você vai viver o sobrenatural de Deus na sua vida. Lembre-se sempre, como eu disse, não existe sobrenatural sem altar. Não existe milagre sem rendição. Hoje Deus está pedindo para você se render, para você entregar, para você renunciar. Lembra a palavra que eu li no slide anterior, em Romanos capítulo 12? A gente precisa apresentar o nosso próprio corpo como sacrifício vivo, como sacrifício vivo. Em nome de Jesus, receba essa palavra. Hoje Deus quer falar com você. O Espírito do Senhor hoje mostra pra gente hoje que as nossas decisões de renunciar, elas são eternas. E como Ana se derramou a sua alma e o seu voto perante o Senhor, isso mudou totalmente a história de Israel. Ana mudou a história de uma geração por conta de uma decisão. Então, o voto que você fizer hoje diante de Deus será uma chave que vai abrir portas que estão fechadas. O voto que você fizer hoje perante Deus vai ser uma chave que vai abrir porta para gerações da sua vida, tá? Hoje as correntes serão quebradas, as cadeias serão derrubadas, as grades serão abertas. Ciclos que estão atrasados na sua vida vão ser rompidos. Deus, ele vai abrir as portas, mas você precisa renunciar à sua própria carne. É isso que você precisa entender. Compreende? É isso que você precisa entender. O que você precisa fazer para que você consiga chegar mais longe com Jesus, tá? Então, entenda uma coisa. Não existe sobrenatural entrega. Não existe sobrenatural sem entrega. Deus não despreza. Deus hoje, se você está assistindo esse vídeo aqui, Deus hoje fala para você: eu não desprezo se você está entregando no altar. Eu vou honrar você porque você está entregando no altar. Em nome de Jesus, receba essa palavra. A sua entrega ela será lembrada pelo céu, ela será registrada na eternidade. O sobrenatural de Deus virá sobre sua vida, não como uma emoção passageira, mas como um selo de fogo. Em nome de Jesus, eu declaro sobre a sua vida um selo de fogo que vai selar a sua vitória. A palavra de Deus diz no Salmo 125,
Vou deixar esse versículo para a gente encerrar. Salmo 125, 1. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, não se abalam, mas permanece para sempre. Se você confia em Deus, você será como um monte de Sião. Não se abala, mas permanece para sempre. Então presta atenção. Resumindo tudo que eu disse aqui. Cumpra os teus votos com Deus. Cumpra os teus votos com Deus. Porque Deus, ele quer te abençoar. Deus, ele quer abrir as janelas dos céus, derramar uma chuva de bênçãos sobre sua vida. Mas você precisa entregar. Você precisa renunciar à sua própria carne para que você consiga viver o sobrenatural de Deus sobre a sua vida. Em nome de Jesus, receba essa palavra. Tá bom? Deus te abençoe e te guarde hoje, amanhã e sempre.